fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Pois Deus, Oh, aleluias. Oh, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está aqui neste lugar. E Ele quer marcar a tua vida hoje. Ele quer te tocar por completo hoje, querido. Não aceite sair daqui com menos do que isso. Peça para o Senhor te tocar nessa noite. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão onde você está e sinta o toque do Senhor sobre a tua vida, porque Ele vai tocar, Ele vai tratar você nessa noite. O Rei dos Reis estão aqui, o Senhor dos Senhores está aqui. Oh, labalabachore canta, labalabachere canta. Oh, labalabachere canta. Abra a tua boca agora e comece a falar em línguas. Abra a tua boca e deixa Deus te tocar. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Oh, labalabachere canta, labalabachore canta, laias. Labalabachere canta, labachore. Você entende o que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio cultuar a Ele. Você não veio aqui para conversar com o teu irmão. Você não veio aqui para ficar distraído. Porque quando nós estamos distraídos, nós perdemos oportunidades. E o Senhor tem uma oportunidade para você essa noite. O Senhor tem um presente para você essa noite. O Senhor quer te marcar essa noite. Ele quer te trocar no mais profundo. Oh, aleluias. Oh, labaxere canta laia, Santo Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, Pai, para Te cultuar, Senhor, e bendizer Teu santo nome, Papai. Oh, Senhor, vai tocando, Senhor, em cada vida, Senhor, que entrou aqui nessa noite, Pai. Eu não as conheço, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor conhece a vida de cada uma. O Senhor conhece os problemas que elas têm enfrentado, Senhor. Então vai de encontro, Senhor, a cada vida individualmente, Papai. Nesse momento, Senhor, desagrava os ouvidos, Senhor, para elas escutarem a Tua voz, Senhor. Toca no coração, Senhor, que haja transformação. Renova a mente, Papai. Oh, Senhor, que elas venham ser tocadas, Papai, por completo, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui nessa casa e o Senhor opera milagres. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Usa-me da forma que o Senhor quiser usar, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças Te damos, Senhor. Oh, aleluia, Santo Deus. Pode se assentar, glória a Deus. Aleluia, Santo Deus. Graça e paz, queridos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a pastora Evelyn, né? Sou casada para sempre com o pastor Michel. E é uma honra para mim estar aqui em cima desse altar, ministrando a palavra de Deus. E o tema do mês é Ide, né? E aí eu, pedindo para Deus, falei, Senhor, eu quero trazer algum personagem que se encaixe nessa palavra, no Ide. Porque tem muitos, né?
que foram, pregaram o evangelho, os próprios discípulos, mas eu queria que o Senhor me trazesse algo, uma pessoa especial. E o Senhor me trouxe essa palavra que está em 1 Reis 17:1, do 4 ao 7. Vamos ler comigo? Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Galileia, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair o orvalho e a chuva de novo. Então o Senhor disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio de Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer o pão e a carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas em algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor disse a Elias: apronta-se e vá para a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. E eu mandei uma viúva que mora ali te dar comida para você. Até aí, amém. E o Senhor me revelou, me mostrou um profeta que Ele queria que eu falasse, que é o profeta Elias. Elias era um homem de Deus, um homem corajoso, um homem temente, um homem que para mim é um exemplo na Bíblia. Ele é inspirador. Elias era um profeta do Senhor, ele era fiel, ele era determinado, ele era obediente, ele era corajoso. Aonde o Senhor mandava ele ir, ele ia. Ele ia. E onde ele chegava chegando com autoridade, com ousadia. E nós já conhecemos várias passagens aí, vários milagres de Elias. Ele operava muitos milagres. E um dos milagres que ele operou, eu vou citar aqui 7, tá? Ele dividiu as águas do Jordão. Ele sarou as águas de Jericó. Ele multiplicou o azeite da viúva. Lembra da passagem da viúva? Ele ressuscitou o menino da viúva. Ele curou as pessoas de envenenamento. Ele alimentou os famintos. Ele curou Naamã da lepra. Ele fez o machado flutuar. Ele orientava reis em tempos de guerra. E o Senhor contava com ele. Dentro de todos os aspectos de Elias, ele se destacava por confiar em Deus. Ele era um homem totalmente confiante em Deus. E trazendo para nós aqui, para nossa vida hoje, Elias, ele era obediente. Aonde o Senhor mandava ele ir, ele ia. Ele exercia o ID. E como você hoje exerce o ID na tua vida? Será que você tem parado? Quando o Senhor fala para você ir, você vai, ou você dá um passo para trás? Comece a se analisar aí hoje. Como que está a minha vida? Eu tenho exercido esse chamado? Porque o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. E Ele tem nos chamado para avançar. Mas o que você tem feito? Você tem andado ou você tem parado? Elias, aonde Deus mandava, ele ia. Ele obedecia. E os milagres aconteciam. Ele chegou na casa da viúva, multiplicou o azeite. Faz o pão aí para mim. Eu não tenho nada, eu vou morrer. Não, faz. Quando ele fez, a palavra de Deus diz que não faltou mais farinha nem azeite. Deus foi multiplicando. Por quê? Ele era melhor do que eu e você? Não. Irmãos, Deus ainda continua fazendo milagres nos dias de hoje. Eu fiz uma cirurgia agora. E Deus fez tudo, Foi tudo preparado por Deus. E chega numa situação que aconteceu alguma coisa aqui, nessa minha cirurgia. E eu fiquei triste assim, sabe, na hora. Mas eu falei: Senhor, eu não aceito. O Senhor estava comigo desde o começo até o fim. E eu vou ver a promessa do Senhor.
E eu creio no meu milagre. Você sabia que você tem um chamado? Quantos sabem que tem um chamado? Quantos sabem qual é o chamado que o Senhor te chamou para exercer? Quem sabe qual é o seu chamado aqui? São poucas pessoas, né? É muito difícil. Às vezes a gente vem para a igreja e fala assim: qual é o meu chamado? Será que eu vou ministrar a palavra? Será que eu vou ser um obreiro da casa do Senhor? Servir com amor? Será que eu vou cuidar das crianças lá na escolinha? Eu não sei. Talvez o meu chamado não seja o seu chamado, mas todos nós temos um chamado para exercer nessa terra. O Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou para exercer esse chamado. E como é que começa esse chamado? Em amor. Jesus, ele amava, ele era servo. Ele estava cuidando daqueles que eram necessitados. Hoje, muitas vezes as pessoas servem, vão para uma casa de paz, mas não tem amor, não faz por amor, não tem prazer em fazer. Quando você coloca o amor, você serve com alegria, você tem gratidão em servir. Eu tenho gratidão em ajudar o meu amigo, o meu próximo. Eu tenho a gratidão em servir. Para mim é algo que me traz prazer. E para você também, querido, tem que ser assim. Muitas vezes a gente tem deixado a nossa família de lado, os nossos filhos, para servir em amor, para ajudar aquele que precisa. Porque o Senhor já está na sua vida. Mas e aquele amigo que está lá fora? Ele conheceu a Jesus? Não. E o seu vizinho da sua casa já conheceu a Jesus? Não. E na sua escola, você tem falado de Jesus? Não. Às vezes o Senhor nos traz situações para nos movimentar. E aí você fala: eu falo, não falo, eu falo, não falo. Eu até falei no culto passado. Essa semana eu fui na casa de uma pessoa. E essa pessoa estava muito triste. E aí ela falou assim: eu queria te pedir um conselho, você é pastora, tal. E aí eu falei: tá bom. E aí ela me falou, eu fui orientando ela, né? E eu falei, ministrei sobre a vida dela, falei do perdão, que ela tinha que perdoar essa pessoa. Fiz uma oração, orei pela vida dessa pessoa, porque que ela tinha ofendido a vida dela. E no final do dia ela me mandou uma mensagem toda feliz. Sabe a oração que você fez? Aquela pessoa me mandou uma mensagem pedindo perdão. Gente, meu coração se alegrou, porque Deus usou minha vida. Eu fui um instrumento nas mãos dela. E vocês podem ser um instrumento na vida, na sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos. Basta você falar: Senhor, me usa, me envia no seu ID, para eu fazer a tua vontade, o teu querer. Aqui na igreja nós temos os processos, né? Nós temos o Ministério das Casas de Paz. É tão bom ir a campo, eu gostava tanto quando eu ia e fazia. Ver cada rostinho sendo transformado nos encontros com Deus. É tão bom você abraçar uma pessoa e ministrar o amor de Jesus sobre a vida dela. Mas muitos que estão aqui pararam no meio do caminho. E o Senhor te chama hoje para avançar. Ele tem um propósito sobre a sua vida. E Ele vai pedir, vai perguntar: o que você fez? Você foi um servo bom ou você foi um servo mau? Elias, ele avançou. Deus mandou, não Jesus não, Deus mandou e ele foi. Só que teve um tempo que Elias passou por provações. Ele passou por provações. Eu gostaria que os meninos colocassem 1 Reis 19, do 1 ao 14. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os seus deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi embora para o deserto, andando um dia inteiro. Parou, sentou na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Elias teve vontade de morrer.
Então ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Sou um fracasso como foram os meus antepassados. 19:5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu num sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado quentinho nas pedras e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se, coma, senão você não vai aguentar a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força, bastante para andar 40 dias e 40 noites até o monte sagrado. Elias ficou 40 dias, ele se alimentou e andou pelo monte por 40 dias. Ali entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo e derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá para diante de mim no altar do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os muros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava naquele vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava naquele terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com uma capa. Então ele saiu na entrada da caverna e uma voz disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele de repente respondeu: ó Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo e derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade. Pode terminar aí. Elias teve um momento de deserto. Elias passou por várias situações. Elias, mesmo sendo um homem obediente ao Senhor, Deus não o poupou. E você acha que Deus vai poupar eu e você de passarmos situações? Somos pecadores, né? Elias, ele teve seu tempo de caverna. Ele teve medo. Ele se escondeu. E aí você fala assim, você pode até julgar: nossa, mas mesmo ele com medo, o Senhor mandou pão quentinho, mandou comida, mandou água. O anjo alimentou ele. E mesmo assim ele estava com medo. Deus falava com ele face a face. Mas ele teve medo. Sabe por quê? Porque ele era humano como eu e você. Ele tinha medo, como eu tenho medo, você tem medo. E o que assolava ele era uma mulher que se chamava Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher rebelde, sedutora, manipuladora, dominadora, que destruía todos os profetas do Senhor. Ela era casada com o rei Acabe. Ela dominava o rei Acabe. E ela pediu a cabeça de Elias. Ela fez um juramento que ela iria matar Elias. E Elias, com aquela palavra, ele deixou entrar aquilo no coração. E ele começou a ouvir a voz do inimigo. Jezabel representava o próprio inimigo. Quantas vezes nas nossas vidas nós temos escutado o inimigo falar, falar, falar? E Elias, ele escutava aquela voz. E ele tinha paralisado. Tudo que Elias conseguia escutar era a Jezabel falar: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te paralisar, eu vou te matar.
E ele tinha aqueles pensamentos e sentimentos automáticos. Quantos de nós estamos vivendo com pensamentos e sentimentos automáticos? Você não pode, você não é capaz. Você não vai conseguir. A sua família é um fracasso. Essa doença vai te consumir. Seu filho vai viver nas drogas. O seu destino é que nem o meu. Você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe. Ah, você é um péssimo filho. Ah, você é feio. Você não tem valor nenhum. Você é um zero à esquerda. Você não é capaz. Você é medroso ou você é medrosa. Quantos pensamentos automáticos têm tomado conta das nossas vidas? Quantos? São pensamentos que têm tomado conta de nós. Na nossa casa, na nossa família, sobre os nossos filhos. Pensamentos que têm tentado parar os nossos sonhos, parar o projeto que o Senhor tem para nós. Como tentou paralisar a vida de Elias. Só que Deus tinha tantas coisas grandiosas na vida dele. E muitas vezes o Senhor espera um posicionamento de nós. Quando somos ofendidos através dessas coisas? Quando nós demos brechas e o inimigo entra com ofensa. Eu estou lendo um livro sobre ofensa. Gente, como ofensa é forte. Uma palavra dita, você pode destruir uma família, uma pessoa, uma vida. Uma palavra, quando entra, ela tem um poder de destruição. Então toma cuidado quando você fala qualquer coisa para uma pessoa. Pensa antes, seja sábio, peça a Deus. Porque uma palavra pode matar uma pessoa que não tem a presença de Deus. E aquela palavra, um homem tão forte que andava com Deus, que era temente ao Senhor, ia para baixo e para cima, orientava os reis sobre guerras, fazia milagres. Tem medo de uma mulher, de um Deus poderoso. Nós vimos aí que aconteceu o quê? Teve o quê? Um terremoto, um vento muito forte. Era o próprio Deus sinalizando para Elias sair da caverna. De repente ele se vê com medo de uma mulher. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos um Deus grandão, mas nós estamos com medo de situações que acontecem. Só que são situações que o Senhor nos permite passar. O Senhor essa noite, Ele quer forjar o teu caráter. Tudo que tem acontecido na sua vida, não é o diabo, é Deus que está permitindo. O diabo não é nada, Deus é tudo. Tudo que você passa hoje tem uma permissão de Deus. Sabe por que Ele permite que nós passamos por situações? Para nós ficarmos maduros. Não tem como Deus concluir o chamado nas nossas vidas se nós formos crentes imaturos, dodóis, doentes, com feridas abertas. Deus quer curar suas feridas essa noite, querido. Deus quer que você se livre desses pensamentos automáticos que vêm a todo momento. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro dizendo, você não pode, você não consegue, você não é capaz. O Senhor nessa noite, Ele tem cura para você. Como Ele pegou, quando Elias pegou e fugiu, foi lá, subiu o monte e deitou. Porque ele estava estafado e ele falava assim para Deus: eu fiz tudo, eu fui seu servo e eles estão querendo me matar. Eles já mataram todos os seus profetas. E Deus falou para ele: levanta, coma. Deus cuidava dele. Deus dava pão para ele. Deus deu água para ele. Esse Deus está aqui essa noite. E Ele tem uma história para a tua vida. Ele tem um final brilhante para a tua história. Só que muitas vezes o inimigo, ele dá permissão, né? Deus dá permissão para isso acontecer. Muitas vezes Jezabel vem para nos parar, para nos distrair, para nos tirar do foco. Você vai encontrar muitas Jezabel aí no meio do caminho. Eu encontro diariamente. Até dentro da igreja a gente encontra Jezabel, sabia? A pessoa dá
brecha, o inimigo entra e faz a festa. Só que você não pode parar. É a sua promessa que está em jogo. Vocês entenderam isso? É o seu chamado que está em jogo. Você vai parar por nada por causa de uma Jezabel? Não. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito maior. Isso que você está passando hoje é para te fortalecer. É para mudar a tua história. O Senhor tem coisas boas, pensamentos bons, e não pensamentos maus. Mas depende de você, sabe? Analisar e falar: Senhor, eu não posso parar. Isso que está vindo na minha mente são setas do maligno que não vai entrar. Porque eu conheço o Deus poderoso que eu tenho. É o Rei dos Reis, é o grande eu sou, é o Senhor dos Senhores. Você serve um Deus vivo. Senão não adianta você servir a Ele. E aí, no terceiro tópico diz assim, e coloca Tiago para mim, versículo 1 do 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes por passarem todo tipo de aflições, pois vocês sabem quando a sua fé vence, são nas provações, ela produz perseverança. O Senhor quer te fazer forte nessa noite. Você pode passar pelo vale, você pode passar as dores, as lutas, mas o Senhor te fortalece essa noite. E o terceiro tópico está dizendo assim, vivendo o chamado de Deus, que está em 1 Reis 19, 15 e 16. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto e fique perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeiel, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, como profeta, para ficar em seu lugar. Amém. E nós sabemos aí que o chamado de Elias era o quê? Ungir todas essas pessoas e ungir Eliseu. Eliseu foi seu sucessor. E nós sabemos como foi o final de Elias. Todos sabem como foi o final de Elias? Elias, ele subiu o quê? Numa carruagem de fogo para o céu. Se Deus permitiu que acontecesse tudo isso na vida de Elias, você acha que ele vai nos poupar? Não vai nos poupar. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Toda essa luta que você está passando, Ele está segurando na tua mão. Ele está preparando o pão quentinho, a sua água. Ele sussurra no teu ouvido e fala assim: você é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado, a quem me dá prazer. E eu tenho grandes coisas para você. Eu tenho um chamado. Hoje minha palavra para você é: ide, exerça o teu evangelho. Porque Jesus morreu naquela cruz por mim, por você. No livro de Salmos, acho que uns 40% dele, o salmista começa como? Vocês sabem? Ele começa louvando a Deus. No meio, ele começa a chorar, se lamentar. E no final ele sai como? Consolado. O nosso sofrimento tem prazo de validade, querido. O Senhor põe um ponto. Só que você tem que querer ser restaurado. Você tem que querer dar um basta nisso. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés essa noite. E eu gostaria agora que você colocasse a mão sobre a tua cabeça. E que você profetizasse sobre a tua vida. Eu vou estar orando agora com você. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa hora, Senhor, eu coloco a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Toda seta do inimigo, Senhor, todo espírito de Jezabel, Pai, que tem tentado contra a tua igreja, Senhor, tentando, sabe, Senhor, trazer situações, Senhor, para seus filhos, Papai.
tem trazido, Senhor, discórdia, Senhor, tristeza, Senhor. Oh, papai, toda seta do inimigo, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo a cura, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Oh, Pai, eles têm um chamado, papai. Toca neles, Senhor, que eles venham, Senhor, entender, Senhor, qual é o teu chamado, Senhor. Blinda a mente deles, o coração, papai. Que eles venham sair daqui, Senhor, restaurados, Senhor, purificados, Senhor, entendendo, Senhor, que o ID, Senhor, que no ID vai ter, Senhor, situações difíceis, mas no final, Senhor, eles verão a tua glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem você tem prestado o seu ouvido? Para os mensageiros de Jezabel? Ou para a voz do Espírito Santo? Porque é uma escolha. Porque todo mundo aqui tem um chamado. Se não tivesse, você não estava aqui. Pastor, mas eu acabei de chegar, eu tenho um chamado. Você tem. Precisa ser lapidado, daqui a pouco vai ser te mostrado e vai ser usado. Agora, pastor, por que Elias, um homem de Deus que fez tantas coisas, passou por esse processo? A Evelyn bateu na tecla de provação. Diga provação. Diga provação. Vai provar a sua ação. Ou vamos na churrascaria ali? Quem gosta de churrascaria? Comida japonesa. Umas 4 horas da tarde, assim, um pãozinho de queijo quentinho, café com leite, chocolate. Quem gosta? Diga assim pro seu irmão assim: assim fica fácil. Já sei qual é a sua ação. Elias curando, Elias provocando um milagre, o azeite multiplicando, meu irmão, delícia. Elias, ele edificando o altar, o fogo caindo do céu, delícia. Mas Deus, ele só vai conhecer você de verdade, me conhecer de verdade, no dia da provação, no dia do deserto, no dia do vale, no dia que mediante tanta gente na igreja, parece que você está sozinho. E é mó barato que quando chega essa hora a gente fala o seguinte: ninguém liga para mim, ninguém se importa, ninguém quer saber, a igreja me excluiu, meu líder não quer saber de mim. Meu irmão, isso são vozes do mensageiro de Jezabel. Porque não é possível, num ambiente como esse, segunda-feira, você estava onde? Discipulado. Terça-feira, culto. Quarta-feira, reunido com a igreja, né? Foram 9 igrejas em uma, fazendo assim. Quinta-feira, culto. Sexta-feira, jovens. Sábado, mulheres. Domingo, primeiro culto. Domingo, segundo culto. Meu irmão do céu, o problema não é o que Deus está oferecendo. O problema é a voz do mensageiro de Jezabel. Olha o que o mensageiro de Jezabel faz. Coloca 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Dá uma olhadinha no que o mensageiro mentiroso de Jezabel está fazendo e soprando no seu ouvido. Você não presta, ninguém te reconhece, você é um patinho feio, você nasceu para dar errado. Essa é a mensagem do mensageiro de Jezabel. Aí ela mandou um mensageiro. Ela foi ela ou ela mandou um mensageiro? Diga para o seu irmão assim, ó, cuidado, desperta, acorda, lava o rosto, senta, descansa, come, levanta e ide. Diga, o mensageiro é chavequeiro, é mentiroso, é fake. O mensageiro de Elias, o mensageiro de Jezabel, com o seguinte recado, mensageiro a Elias: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Os profetas de Baal morreram. Ela estava dizendo o seguinte: amanhã você está morto. Diga, o diabo sempre tem um mensageiro para te gelar. Fala, tá geladinha? Agora, pergunta simples, meu irmão. Passou o dia, passou ou não passou?
Elias morreu? Uma semana, Elias morreu? Um mês, Elias morreu? Diga, o mensageiro sabe de nada. Diga, mas o mensageiro dos mensageiros, o Espírito Santo que sopra no seu ouvido, está dizendo que hoje é o dia do resgate do seu chamado. Valendo o lanche da cantina. Quem matou Elias? Porque Jezabel falou que amanhã, por esta hora, o mensageiro disse: amanhã, essa hora já era. Quem matou Elias? Fantástico, vai passar amanhã. Hoje, quem? Jornal Nacional, quem? Na prova do OAB que eu fiz hoje, não tinha lá quem matou Elias. Sabe por quê? Porque Deus não permitiu que matasse Elias. Deus não vai permitir que a mensagem de um mensageiro mentiroso vai tirar você da igreja, vai tirar seu casamento, vai tirar os seus filhos. Porque, meu irmão, Deus, ele vai envergonhar o diabo ao ponto de mandar uma carruagem e arrebatar Elias, para dizer para Jezabel, para os seus mensageiros: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Levanta suas mãos, bate na mão de umas 5 pessoas e diga: sai do mensageiro e ouça a voz do Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Do poder que a igreja tem. Vocês sabem aquele louvor: o Coliseu não matou a igreja, o leão não matou a igreja? Sei lá, coitado, né? Desculpa. Procurei. Jezabel não matou a igreja, os mentirosos não matou a igreja, os fofoqueiros não matou a igreja. A igreja do Senhor. Aí minha mãe deve estar lá na UTI lá: eu quero morrer, e não deixa. 12 UTIs não matou Dona Nerci. 49 dias na UTI não matou Dona Nerci. 28 dias entubada não matou a Dona Nerci. Uma parada cardíaca, 9 minutos, morta, saturação 0. Os caras estão procurando explicação até agora. Deus não permitiu, ainda não levou a Dona Nerci. Pastor, o que isso quer dizer? Está chegando muita mensagem. Chega, desista, para. Mas mais um testemunho, a Dona Nerci vai contar, dizendo o seguinte: ela pode vir aqui, minha irmã, cadeirinha de roda, levantando a mão, chamando os obreiros. Estava orando por todos vocês. Estava vendo nenhum lá aquele dia lá, mas estava falando. Deus vai levantar uma igreja, meu irmão. E aqui na nossa igreja, como a pastora Evelyn disse, é muito amor. Amor na obra, amor naquilo que faz. Sabe, o meu amor tem aumentado, minha dedicação tem aumentado. Porque a provação, ela precisa provocar algum tipo de ação. Nós precisamos entender que cada um aqui tem uma história. Precisamos entender que também que cada um suporta algum tipo de provação. Mas também precisamos entender que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, que o gigante não parou a igreja. Pastor, e nos dias de hoje, uma parada cardíaca não para a igreja, porque nós estamos aqui. Eu estou chorando, eu estou triste, eu estou feliz da vida, meu irmão,
Sabe por quê? Porque mais um milagre está para acontecer. O mensageiro do Google falou que a pessoa não consegue ficar 4 minutos numa parada cardíaca. Ela ficou 9, sabe por quê? Porque o Coliseu não parou a igreja, o Leão não parou a igreja. Meu irmão, eu não sei qual é a sua parada cardíaca. Eu não sei qual é a situação, meu irmão, que tem colocado um muro, que tem impedido você fluir, você romper. Mas hoje, levanta as suas mãos. Se vocês conseguirem aí, vamos. Parou a igreja. Vamos lá. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Você não está entubado, você não está numa UTI, você está livre. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É o caminho. Pessoal da mídia. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aí? Caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Somos igreja. somos a igreja. Vivemos por fé. Quem está de pé? Estamos de pé. Sai do chão e glorifique a Deus aí. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Você está na O ceia. inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Meu Deus do Não céu, né? caminhamos pelo que vemos. O diabo, ele deve entrar em parada cardíaca quando vê tudo acontecer e o povo. Você que teve uma parada cardíaca e por algum momento parou na fé. Você que desistiu porque alguém te decepcionou. E eu gostaria de saber qual o lugar no mundo que não vai te decepcionar. Você que parou por causa de pessoas, e quem para por causa de pessoas nunca veio por causa de Jesus. O que Jesus ele fez? Ele teve uma parada de 3 dias. E ao ressuscitar, não só para ele teve vida, mas para quem entrega a vida a ele, na hora tem vida. Pastor, mas e a vida? Mais 15 anos? Mais 20 anos? Mais 30 anos? Não, é uma vida conhecida como vida eterna. Eu quero saber quantos hoje querem se reconciliar, quantos hoje querem entregar a vida a Jesus do jeito que você está. Pastor, eu entrei aqui na UTI, eu entrei aqui entubado, igual sua mãe está lá, respirando só por aparelhos. Eu entrei aqui, pastor, com parada cardíaca, perdi o sentido de tudo. Hoje, o dono do fôlego da vida te chama, mas você precisa sair do seu lugar e se reconciliar e entregar a vida a Jesus. Quantos hoje querem tomar essa decisão? Eu quero te convidar, vem aqui porque você está de pé. Você está de pé e você pode andar, você pode se locomover, e você pode dizer para o inimigo e para os anjos, para os céus, que você hoje está voltando para a casa do Pai, que hoje você está se entregando a Jesus do jeito e da maneira